exclusivamente sonoro. Né? A gente viu a prática daqueles 2 rituais da cultura Ayampara da Bolívia. Né? Vimos também que isso não é uma exclusividade, esse tipo de entendimento de música não é uma exclusividade para práticas musicais que a gente acha que é distante. Né? E a gente questionou um pouco também aquela questão, por que a gente conhece Mozart e não conhece, né, os nossos vizinhos bolivianos aqui. Né? Foi uma das questões que nós pensamos também. Nisso, a gente viu que essas estruturas de sentido elas vão se correlacionar com outras unidades de entendimento, que seja ela daquela sociedade pensando o mundo, pensando a si mesmo, pensando o outro. Isso vai estar expresso nas suas práticas musicais, não é? Então, antes da gente começar, fazer a nossa chamada aqui, que hoje nós vamos dar continuidade pensando num estudo de caso. E o estudo de caso, do ponto de vista metodológico, né, como que a gente aborda, para a gente conhecer a determinada realidade, ou determinado objeto, o estudo de caso vem como uma amostra. Né? Os biólogos, enfim, né, o pessoal das ciências biológicas, de uma forma geral, é muito comum fazer amostragem, né? Bota lá a bactéria X na placa de Petri e joga a substância Y, né? Nós vamos fazer isso só que considerando aspectos relacionados às práticas humanas, culturais, né? Então a gente vai fazer um recorte de uma prática chamada Bata do Milho, que ocorre lá em Serra Preta, no município de Serra Preta, no estado da Bahia. E a gente vai ver, de certa maneira, quais são as ancestralidades e o que aquela prática denota culturalmente, né? Recorrendo à iconografia, recorrendo a gravuras, recorrendo a mapas, né? Para a gente ter ideia que o nosso fazer artístico em música, ele também é culturalmente fundamentado, tá? Então, acho que já deu os nossos 5 minutinhos. Vamos aqui para a nossa chamada. Axa. Presente. Okay. Alexandre Vieira. Presente. Alice Lúcia. Alice, beleza. Alice Rodrigues. Presente. Beleza. André Domiciano. André? Alguém tem notícia do André, gente? Não? Beleza. Andressa de Oliveira. Presente. Breno Andrade. Breno, beleza, Breno. Gabriel Miranda. Eu estou presente. Beleza, Gabriel. Gabriele Aparecida. Também está presente. Júlia Avelino. Júlia Avelino. Júlia Gomes. Modena na Itália. Luana Cristina. Beleza, Luana. Luísa Souza. Presente. Luna Pereira. Luna. Miguel Moreno. Presente. Nicole Cristina. Presente. Pedro Henrique. Presente. Yasmin. Presente. Gabriel de Castro. Gabriel de Castro. Gabriel Dias Cardoso, perdão. Presente. Isabelle Carne. Presente. Cauã. Cauã. Laura Gabriela. Laura Gabriela.
Lucas Teodoro Fonseca, o Cauã e a Gabriela tá aqui também. Cauã, Laura, Lucas Teodoro. Também não. Maria Clara Miguel. Maria Clara. Mariana dos Santos. Mariana dos Santos. Miguel de Castro. Pedro Lucas Santos Silva. Pedro Lucas Santos Silva. Rayan Tavares. O Rayan conseguiu o computador? Vocês sabem, gente? Vocês estão em contato com ele? Ele está por aí? Não? Vamos olhar depois a questão do Rayan. Samid. Beleza. Stephanie. Stephanie. A Stephanie tá aqui. Túlio. Túlio. Vinícius. Vinícius presente. Beleza, pessoal. No final da aula também baixa a nossa lista para verificar a hora que vocês entraram, né? Então, gente, nossa aula de hoje a gente vai ter uma atividade. Essa atividade é de análise crítica de fonte, né? De uma forma geral. A gente vai analisar uma gravura do Rugendas, que foi um viajante. Eu acho que ele é holandês, salvo engano. Depois eu tenho que olhar certinho. O Debré era belga, francês. O Rugendas, acho que ele era holandês, salvo engano, e veio para o Brasil no início, né, nas primeiras 3 décadas ali do século XIX, e registrou em gravuras e aquarelas, que foram impressas depois na Europa, o cotidiano brasileiro, né? E por que nós vamos analisar isso? Porque o nosso tema de hoje é como que a gente consegue identificar, ou de qual maneira a gente consegue compreender essas benditas estruturas de sentido que vão caracterizar a música como uma linguagem, né? Para isso, a gente vai fazer o nosso estudo de caso na bata do milho. A gente viu na nossa aula passada que para a gente entender música como uma linguagem, a gente tem que partir da premissa de que essas estruturas de significado, né, a maneira como a música é apresentada, performada ou organizada, né, essas estruturas se vinculam com outras esferas de entendimento sociocultural, com outras esferas de entendimento presente num determinado agrupamento humano e o que esse agrupamento humano faz de específico. Ou seja, aquela sociedade e aquela cultura presente num determinado agrupamento, né? Ou seja, essas estruturas de significado que coordenam essas práticas e indicam coisas além do som, coisas para além da sonoridade, né? Elas vão se portar como representações, né? Ou seja, elas vão indicar a ideia de mundo que aquele grupo tem, as estruturas hierárquicas da sociedade, como a gente viu na aula passada, com a prática operística lá em Viena, lá em Salzburg, na Áustria, no século XVIII, não é? Ou seja, o rei, o monarca, com o topo da pirâmide social, e vai, né? As qualidades, entre aspas, vão diminuindo e o grosso da camada vai aumentando. Então, a música ela vai se portar, né? Essas suas estruturas de sentido, elas vão indicar a ideia de mundo de um povo, as estruturas hierárquicas da sociedade, os espaços onde aquela prática está ocorrendo. É uma prática que ocorre dentro de um teatro, dentro de casa, num quintal de casa, num bar, num campo aberto, numa praça, né? Tudo isso diz respeito a como que as pessoas pensam a prática da música, pensando música como linguagem, né? Essas representações, ideias de mundo, ideia de sociedade, elas podem ser realizadas tanto numa tradição gráfica e notacional, é um tipo de perspectiva possível de registro
da música é a partitura. É uma dentre várias, né? Você pode representar uma festa através de um desenho, de uma fotografia, de um vídeo. A partitura seria um modelo, um tipo de registro que é gráfico. Só que assim como existem sociedades ágrafas, sociedades que não, por escolhas culturais locais, não desenvolveram a escrita, né? Ou uma maneira de se comunicar que seja graficamente ordenada do ponto de vista linguístico, elas têm outras estratégias de apresentação dessas estruturas. Pode ser pela oralidade, pode ser em registros, em desenhos, na organização arquitetônica de uma cidade, né? Ou seja, essas representações que vão indicar tanto o jeito que aquela sociedade se pensa e pensa ao outro também, né? Na música, ela não está apartada do que é cultura e do que é a sociedade. A música está integrada nesses processos, não é? Tudo bem, entendemos então que a música tem essas estruturas de sentido que são organizadas de maneira linguística, mas como que a gente identifica isso, né? De qual maneira a gente pode analisar um processo criativo em música ou um processo performático em música e correlacionar com aspectos não exclusivamente musicais. E conseguir correlacionar com a cultura de onde aquele povo veio, né? A maneira como aquele povo está apresentando determinada prática musical. Como que a gente faz isso? Para a gente pensar, para a gente raciocinar, nós vamos fazer uma atividade, né, específica sobre a prática da bata do milho lá em Serra Preta, na Bahia, né? A gente vai ver um trecho de uma série de documentários produzidos pelo SESC São Paulo, né, onde pesquisadores foram até o município e registraram o processo de canto de trabalho desses povos, né? A Serra Preta tem uma tradição que é a tradição da bata do milho. Quando os agricultores e os trabalhadores rurais eles processam o milho, eles descascam o milho, debulham o milho, eles batem no milho com um porrete cantando uma determinada canção, né? E depois a festa continua e eles produzem ali a primeira farinha do milho, né, aquele beijo inicial, né? E tudo isso é culturalmente fundamentado. Que a gente vai ver que essa fundamentação cultural vem da constituição social daquele povo como descendentes de negros e pretos que fugiram, né? Fugiram entre aspas, né? Tiveram a coragem de enfrentar o período colonial e a tortura e o escravismo, né? Então, a ancestralidade de resistência quilombola. Vamos ver aqui Só um instante, pessoal. Aí, foi. Vamos ver o vídeo. Então, eles foram me ensinar a quebrar o milho, né? Que eu nunca tinha feito, né? A gente vive tão distante disso. Que a ideia ali era fazer como se faz mesmo, né? O milho está na palha, né? E aí o pessoal tirar o milho da palha e fazer a bata. Daí, quando ele chega lá, alguém já tinha deixado tudo bonitinho. Tudo arrumadinho, ele ficou muito bravo, né? E aí a gente foi lá pra roça para pegar alguns milhos na palha, né? Cadê o milho? Mas tu combinou aqui, rapaz? Combinou, mas ficou tudo no meio daquele lado. Eu vim aqui fazendo um dia cheio, eu estava na roça. Você já... Eu não já quero, tu quer não? Vai lá mostrar a roça. Agora não vai bater ninguém, não. Meu coração parou, eu morava dentro dele, foi embora e me deixou.
A gente teve o encontro ali, né, com o seu timinho, foram chegando os trabalhadores ali, e aí eles começaram espontaneamente a gente nem pensava, né, que eles já iam começar a cantar ali mesmo, e de repente começou uma cantoria e foi muito emocionante, porque ali estava muito verdadeiro tudo, né? Eles estavam ali na terra deles, né? Estão trabalhando, a enxada vira um instrumento de trabalho, começa a bater na enxada e ali o samba vai se dando, mostrando pra gente, não com distanciamento, né, artístico, vamos mostrar como se canta, não, brotou deles ali, né? E vai fortalecendo uma relação de confiança mesmo, né? Porque não é aquela coisa de você chegar num lugar e gravar tudo que é deles e pegar aquilo para você e sair, né? Ah, isso aqui nossa, tem esse material aqui comigo. Isso gera depois muita desconfiança, né? Já passei por comunidades mas o que você vai fazer com isso, né? Até essa música a gente ficou tentando entender um pouco do que quer dizer, se vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Como é um remanescente de quilombo ali, né? Muita gente fugiu para lá. Tem uma dedução, que não é uma dedução só minha, que eu já ouvi de historiadores e tal, que esse é um código, né? Aparece muito nas músicas, né? Que é um jeito de você falar, talvez seja o capitão da mata, né? Buscando ali alguém, um escravo, e o escravo fugindo. Então, assim, um jeito de avisar alguém, ó, vai dizer uma na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Então, muito provavelmente, isso a gente não pode afirmar 100%, mas eu acho que é muito provável que seja isso, né? Que seja uma maneira que isso aparece muito nas músicas, né? Dos escravos e dos batuques do jogo, tudo, que é um jeito de você ter uma conversa que o capitão Mato não vai entender e tal, mas que você está dando um aviso ali, ó, foge que ele pegou um, né? Beleza, pessoal. Alguém já tinha conhecido essa prática? Correlacionar a prática da bata do milho com alguma coisa que já vivenciou? Alguém já tinha presenciado algo semelhante? Chegando aqui ainda. Beleza. Realmente é uma prática, apesar da gente ter, de certa forma, aqui em Minas também, muito, né? Esse tipo de canto, né? Esse canto mais, um timbre de voz mais anasalado e mais aguda, né? Que a gente vê o pessoal cantando, né? Sobretudo o pessoal da roça, né? Mas a gente conseguiu ver nesse vídeo que existem dois momentos dessa prática, né? O primeiro momento é quando eles estão ali num campo aberto, e tem um determinado tipo de prática musical ali, com as enxadas, um tipo de batuque, não é? E tem um outro momento que parece que é no salão de uma cooperativa, não tem como saber, não é determinado, onde essa festa, onde há o processamento do milho, né? Esse milho é descascado, debulhado, né? O milho que é solto ali do bagulho, lá do bagaço, quer dizer, é processado num pilão, isso vai gerar farinha e isso vira festa. Né? Isso é lá em Serra Preta, na Bahia. O que a gente vai fazer? Olha, nós temos aí, no máximo, estourando 10 minutos para fazer a seguinte atividade.
vocês vão procurar, eu vou deixar aqui no chat, tá? Vocês vão procurar essa gravura chamada Batuque, de 1835, do Johann Hugendas, tá? Depois que vocês procurarem, localizarem essa gravura, no Google é muito simples, é bem documentada essa gravura. Vocês vão analisar ela, tendo em relação o vídeo que a gente acabou de assistir, né? As suas reflexões, o que você identificou de semelhança entre o que está registrado nessa gravura de 1835 e o vídeo que a gente acabou de ver, esses pontos de similitude, você vai lá no Padlet e vai botar um dos pontos específicos, tá? Então, o primeiro passo, procurar a gravura Batuque, de Hugendas, de 1835, analisar ela de maneira comparativa com o vídeo que a gente viu, procurando pontos de semelhança entre o vídeo e a gravura. O que está retratado no vídeo e o que está retratado na gravura, não é? Depois que você teceu e conseguiu localizar um ponto de similitude, você vai no Padlet e bota lá as suas considerações. Vou mostrar para vocês o Padlet agora, tá? Opa. Como que vocês têm que fazer? Tá todo mundo vendo o Padlet? Sim. Beleza. Aqui embaixo tem esse mais, essa bolinha desse mais aqui, tá vendo? Quando você clica nele, você vai adicionar, né? Por exemplo, aqui você pode botar o que você quiser, o seu ponto de similitude, e deixa seu nome entre parênteses depois. E publica, tá bom? Vou acompanhar em tempo real, fazer a contagem do VAR aqui, tô brincando, para a nossa atividade, tá? Vocês têm 10 minutinhos para fazer isso, para depois a gente ver esses pontos de similitude, refletir junto e ver outras possibilidades de análise, tá bom? Então, gente, 2h26 no máximo, todo mundo lá com o Padlet preenchido, tá bom? Alguma dúvida da atividade? Então, beleza então.
Beleza, pessoal. Já deu nosso tempo, tá? Aqueles que ainda não enviaram, estão aqui presentes, mas ainda não enviaram, pode enviar lá, tá? Vai ser contabilizada a atividade, mas agora a gente precisa dar prosseguimento, tá bom? Muitas das informações que vocês observaram de convergência, né, de similitude entre a gravura de 1835 do Rugendas e a prática da Bata do Milho, lá em Serra Preta, na Bahia, é a organização espacial desses indivíduos, eles estarem em roda. As personagens, tanto do vídeo quanto da gravura, serem personagens negras, né, de descendência africana. Aí, uma conjecturação do tipo de música provavelmente presente ali na gravura de 1835. Como é um registro iconográfico, né, no sentido de ser uma gravura, de ser uma representação literal do que está acontecendo, a gente não tem a sonoridade, né? Então a gente não pode afirmar categoricamente que o som era o mesmo, né? Mas a prática é muito semelhante, não é? Então, vamos ver aqui nossa primeira possibilidade de análise dessas práticas, né? A nossa primeira possibilidade de observar ou entrever esses critérios, né, de ordem cultural foi através da gravura, né? Demonstrando esses pontos de similitude. Todos localizaram a gravura correta, que é a gravura do Rugendas, de 1835, não é? E quando a gente compara para identificar essas similitudes, e muitos de vocês conseguiram observar isso, é o local, né? É um local num campo aberto, ali próximo a uma casa, na gravura, né? A gente vê ali uma casa ao fundo, talvez uma sede de uma fazenda, não é? E na direita, num trecho do documentário, a gente vê que tem uma cerquinha ali, né? Então aquilo ali provavelmente é perto de uma plantação do próprio milho, ou é na entrada de um pasto, ou é próximo à casa de alguém, de algum desses agricultores, né? Então o local é um local aberto, né? Não é um teatro, não é a casa de alguém, não é a sala da casa de alguém, não é o quintal da casa de alguém, né? Não é no centro da cidade, na praça, no coreto, né? É no meio do campo, né? Próximo a um local de trabalho, né? Ao mesmo tempo, vocês também perceberam que há uma certa ancestralidade desses indivíduos, não é? Se existe gente negra no Brasil, é por causa do tráfico escravista, né, gente? Então a gente pode conjecturar que talvez esse senhor aí do bigodão, né? Imagina que ele é tataraneto de um desses escravos, né? O tataraneto, enfim. Há essa ancestralidade, que é uma ancestralidade às vezes familiar, né? Então as pessoas que participam da Bata do Milho, né, têm sua parentela em pessoas que foram escravizadas, né? A pesquisadora indica que aquilo ali, aquele local, aquele município é um remanescente de quilombo, né? Ou seja, pessoas que fugiram da violência colonial, da tortura, do assassinato, se embrenharam no meio do mato para conseguir sobreviver, não é? A disposição espacial é muito semelhante, né? Essa roda de batuque, essa roda de samba que eles fazem, né? Denotando não uma hierarquização das pessoas, não tem ninguém sentado assistindo, e não tem ninguém que está na ponta e todo mundo obedece quem está na ponta, não. As pessoas estão, né, horizontalmente se relacionando ali. Não há distinções sociais claras entre esses participantes, não é? Então, a disposição espacial também vai indicar a percepção de mundo e de comunidade desses povos, não é? E, além disso, o contexto da prática, como alguns de vocês também relataram, né? A questão das enxadas e a questão dos instrumentos, não é? Se a gente olha no canto esquerdo, ao canto direito inferior da obra do Rugendas, a gente vê ali um chapéu, uma trouxinha depositada do lado, né? Então, se conjecturalmente, talvez a nossa imaginação, né, a narrativa que o autor, que o Rugendas propôs para a gente, é, olha, alguém estava passando ali, estava vindo de um lugar ao outro, viu essa roda de batuque e quis participar. E a enxada na mão do agricultor? Às vezes alguém estava lavrando, roçando a terra, né? Viu a roda de batuque e quis participar, viu a roda de samba e quis participar, né?
Então, o contexto de prática, o local e a divisão espacial desses indivíduos, além das personagens, da ancestralidade expressa nesses indivíduos, indicam pontos de similitude. Esses pontos de similitude, eles vão sublinhar um patrimônio, não é? Eles vão sublinhar uma memória expressa, uma memória viva. Diferentemente de povos que registram as suas práticas, né, graficamente, né, a gente pode pensar que esses senhores lá em Serra Preta, na Bahia, decidiram passar essa tradição oralmente, comunicando através do corpo, da fala, de uma canção. E é o segundo ponto que a gente vai ver de similitude entre uma que é a gravura de 1835 do Rugendas é uma gravura que foi realizada enquanto o Brasil oficialmente era um país escravocrata, não é? Vamos escutar a música aqui, o pessoal em Serra Preta canta. Beleza, né? Além da gravura, que é uma maneira da gente associar, prever esses critérios ordenadores e estruturantes da música enquanto uma linguagem, a gente pode ir para a própria verbalização da memória deles através da letra da música, né? E o que essa letra da música fala? Primeiro, show. É um desejo de expulsão. Saia daqui, show, gavião. Vai para outro canto, né? Depois ele vai classificar o que é o gavião, né? Mas nesse momento é saia daqui, gavião. Logo depois, a gente tem a ideia de um aviso comunitário, vai dizer, né? Essa ideia de vai dizer pode estar correlacionada também à ideia de autossubsistência desses povos, né? Afinal de contas, quilombos eram locais de resistência coletiva, né? Você tinha que sobreviver, você dependia de outro indivíduo para conseguir se alimentar e viver de uma forma geral. Então, vai dizer ao restante das pessoas que aqui habitam que o gato do mato, talvez o capitão do mato, o indivíduo que era dentro do sistema colonial escravista, o indivíduo responsável pela captura, pela tortura, né, de negros que fugiam, né, que não aceitavam esse processo violento, horrível, né, não só negros, mas como indígenas também, que era um indivíduo inserido no sistema colonial para capturar essas pessoas. Então, vai dizer que a ameaça, que o capitão do mato, que alguém que vai fazer mal para a gente, está chegando, né? E está chegando onde? Na boca da mata. E a boca da mata é um local que seria, entre aspas, distante desse terreno que é ocupado, ou seja, é logo ali, né? Não está dentro do local específico, está próximo, está chegando, vai dizer para todo mundo, para ficar esperto, para não ser capturado, enfim. Né? Eu não sei se vocês já viram um mapa de um quilombo. Essa daqui é a carta cartográfica, ou seja, um mapa do quilombo de São Gonçalo, aqui em Minas Gerais, no século XVIII. Tiveram vários quilombos em Minas Gerais, de uma forma geral. Né? Tem um muito famoso no sul de Minas, que é o quilombo do Campo Grande. Né? E esse é um quilombo de São Gonçalo. A gente consegue ver nesse documento, que é um documento do século XVIII, produzido por quem colonizava e não quem era colonizado. Né? O documento, esse registro é um registro cartorial, né? Vai demonstrar que tem casa de ferreiro, uma loja de ferreiro, né, para desenvolver ferramentas de uma forma geral, enxadas, né? Tem as casas, tem uma horta, ou seja, aquela enxada que é produzida na casa de ferreiro vai ser aplicada no terreno, na horta para cultivo de alimentos. Tem, enfim, as casas onde as pessoas vivem, né? Os matos à volta, né? Que seriam toda nesse círculo, vocês conseguem ver o cursor? Pessoal, vocês conseguem ver o cursor, eu movimentando o cursor? Gente, tá todo mundo vivo aí? São 2h30 da tarde, não são 5 horas da manhã, não?
Não dá para ver. Não dá para ver? Então, nesse mapa, né, o que está fora dessa estrutura de defesa, que eram bambus entrelaçados, o que está fora é o que eles chamam de mato geral, né? Então, provavelmente, né, nessa canção que a gente viu do Show Gavião, né, a gente consegue localizar, às vezes, o Capitão da Mata ali depois desse sistema de defesa, nesse mato geral, né? E esses indivíduos ali na roça, cultivando, né? Falando para o outro, olha, fique esperto que está chegando alguém ali, está chegando o Capitão do Mato, já descobriu que a gente está aqui. Ou seja, gente, além de todos desses aspectos, a gente viu que essas representações que estão presentes, seja numa gravura do Debré de 1835, seja no canto, né, eles vão indicar o quê? São indícios, pistas, né, para a gente conseguir compreender e entrever essas práticas e essas ancestralidades. Nesse caso específico, Serra Preta na Bahia é uma ancestralidade quilombola, uma ancestralidade de resistência, uma ancestralidade que está calcada no passado colonial que o nosso país tem. Outros povos em outras partes do mundo vão denotar outro tipo de ancestralidade, né? Se a gente pensa no nosso exemplo lá da cultura Ayampara da Bolívia, a ancestralidade que vai estar presente ali na prática é uma ancestralidade andina, de povos andinos, nativos dos Andes, não é? Ou da ancestralidade da prática operística em Salzburgo, na Áustria do século XVIII, vai ser uma ancestralidade monárquica, né? Onde tem um indivíduo que é tido como mais importante do mundo e todo mundo periférico a ele. Em Serra Preta, na Bahia, nós temos uma ancestralidade que indica uma resistência específica de um povo, não é? Existem, se a gente for parar a pensar, na nossa reflexão final, um museu, né? Ele é um grande local de objetos de memória, né? Então, quando um quadro é exposto, aquele quadro compõe uma memória dita daquele povo. Existem museus que são orais, existem museus que não são físicos. Eles habitam a mentalidade e a prática desses povos. Então, o canto lá em Serra Preta, na Bahia, é um canto que vai dizer não pelo ato de cantar e da felicidade, né, ou da tristeza. É um canto que vai denotar um museu de memórias específicas daquela comunidade. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente partiu da ideia de a música como linguagem. Ou seja, existem elementos de significado que compõem a música, que não só é sonoridade, tem coisas além disso. Para a gente entender quais são essas estruturas de significado, a gente recorreu primeiro a uma gravura. Será que eu consigo observar paralelos entre o que aconteceu lá no século XIX e o que acontece hoje em dia? A gente observou que sim. Depois disso, a gente foi para a própria letra das canções, da canção Show Gavião, demonstrando que o que é retratado, o cenário que é retratado por essa canção, tem fundamento no tipo de organização espacial do quilombo. Todas essas estruturas, que são musicais e, ao mesmo tempo, são para além da música, né, elas estão fundamentadas na cultura. Né? Isso é uma maneira de se entender a música, uma maneira de se aproximar de uma compreensão musical enquanto linguagem, não é? Nas nossas próximas aulas, a gente vai virar a chave, porque a gente já entendeu que as coisas são intencionalmente compostas, elas são representações, não é? E elas vão dizer sobre o local de origem delas. A gente vai virar a chave e deixar de ser reflexivo para ser prático, não é? E de qual maneira? Num seminário de composição e experimentação livre em música, através do software, ou do software da plataforma Songmaker da Google. É uma plataforma super intuitiva, super bem elaborada, né? O pessoal da Google não estava de brincadeira, é um negócio muito bem estruturado e que possibilita a nós expressarmos os nossos locais culturais, né? Ou seja, lidar com essa prática de uma maneira também reflexiva e crítica. Tá bom? Ficou alguma dúvida ainda, pessoal? De como que a gente pode entender música como linguagem? De qual maneira a gente pode acessar essas estruturas de sentido? Tudo certo?
Tá de boa, beleza?